Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Emerdog. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Perotoni, trabalho na Emerdog e hoje estou aqui com a nossa primeira convidada do nosso primeiro episódio, que é a idealizadora dessa ideia, desse projeto, Ângela Perotoni. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, para a gente começar, para a gente entender de onde veio, por que veio, a respeito do nome, Emerdog, qual o significado desse nome, Ângela? O significado de Emerdog foi uma junção do Emer, de emergência, com o dog, de cachorro. Mas também eu quis trazer à tona o verbo emergir, que ele traz proteção, mas também inovação. Muito interessante. E de onde veio a ideia de criar um plano de saúde para animais? Quando começou? Como começou? De onde é que veio? De onde... Lá em 2007, eu trabalhava já na área da saúde, tá? E veio uma inquietação porque eu via pessoas tratando os animais como seus filhos, mas com dificuldades com acesso à saúde do animal e até por uma questão financeira. Uhum. E isso começou a me provocar, justamente até por trabalhar na área da saúde, e eu pensei, por que não montar um plano de saúde animal que seja de forma simples e acessível? E foi aí, com muita pesquisa, com muita coragem, que nasceu a Emerdog. Muito legal. E assim, nesse começo, nessa reta inicial, quais foram os desafios assim da empresa, como empresa? Eu tive 2 grandes desafios. Em 2007, ainda era uma coisa muito nova para o mercado. Com certeza. Para o setor. Então, meu primeiro grande desafio foi convencer as clínicas de que eu não era uma concorrente, que eu não vinha para tirar os seus clientes, mas sim agregar ao setor para que o animal tivesse acesso não só de uma forma curativa numa fase de emergência, mas que ele tivesse todo aí um respaldo da saúde. Então, essa dificuldade que eu enfrentei com as clínicas, no começo, porque eles foram muito resistentes, né? Foi, assim, um viés que me marcou muito, inclusive, na época. Os clientes iam até o plano, até as clínicas conveniadas, e muitos veterinários me sabotaram naquela época. Por quê? Porque eles entendiam que a Emerdog era um concorrente. Então, eu levava lá o meu cachorro para consultar e eles diziam, mas por que você está pagando um plano, mensalidade? Eu te faço um precinho mais em conta e aí você faz direto aqui. Então, eles acabavam cancelando os planos. Essa foi uma grande dificuldade. E a segunda era convencer os tutores, né, os donos dos animais, desta necessidade, né, e de eles olharem para um plano de saúde como uma forma... Com prevenção. Como né? prevenção, como uma forma de cuidado, né? Porque prevenção também é uma resposta de amor. Uhum. Então, a gente ouvia muito na época assim, mas eu não tenho nem plano para mim. Tu quer fazer plano para o meu cachorro? Para o meu pet. Então... O mercado também era um pouco diferente, não tinha tanta informação sobre isso, eles ainda davam um resto de comida para os cachorros, né? Uhum. E aí foi fluindo, foi rolando, foi superado isso, como é que aconteceu? Porque isso a gente está falando de 2007. É. Então, lá em 2011, devido,
né, a toda essa dificuldade de entendimento de mercado, porque era uma coisa muito inovadora, eu microchipava já naquela época. De fato era muito, muito avançado para a época, né? Já tinha prontuário online com as clínicas, então já estava muito avançado. Então, para eles absorverem, né, eles ainda eram de um sistema um pouco antigo. Uhum. Né? Então, não, tem que microchipar, tem que passar leitora, né? O próprio cartão da Emerdog era com microchip já junto no cartão, na carteirinha da identificação do animal. Uhum. E aí, muitas clínicas, inclusive, acho que foi uma grande dificuldade que pesou financeiramente para o plano na época, foi que eles também me sabotavam nos atendimentos, porque eles superfaturavam seus atendimentos. O cachorro ia lá fazer um exame, eles faziam 10 exames. E ele tinha necessidade de um. Eles faziam uma cirurgia, eles colocavam um monte de coisas que não tinha necessidade de colocar. Então, essa foi me cansando, literalmente. Uhum. E aí, eu achei melhor dar um stand-by para o plano, porque era uma ideia incrível. E dar uma pausa nele. E esse stand-by a gente tá falando de que ano, mais ou menos, ali? 2011. 2011. E depois dessa pausa, desse recomeço, posso dizer assim, como que foi? Quando foi? Por que foi? Então, a gente teve aí um período de maturação. Foi uma coisa que eu nunca desisti da ideia, porque era uma ideia excelente. Eu amo os animais, é um mercado que cresce cada vez mais. E aí veio de uma inquietação e de uma insônia, novamente, que talvez o mercado hoje estaria preparado para que isso acontecesse. Hoje não era mais só um sonho, era uma estrutura diferente. Uhum. E aí, a Emerdog... Mas tu diz, mudou a tua forma de como enxergar o negócio, no sentido do propósito? O que mudou? O propósito só se fortaleceu. Né? O propósito ele só se fortaleceu, porque a gente quer levar vínculo para o animal e cuidados preventivos. Né? Esse é a grande causa da marca, né? Uhum. Então, o propósito só se fortaleceu, mas mudou muita coisa, sim. Legal. Mudou muita coisa na estruturação, a forma como foi reposicionado de novo. E contigo falando sobre a dificuldade que tu encontrou dentro das clínicas e tudo mais, me veio uma curiosidade. Uhum. Nesse processo de reabertura, né? Nesse vamos acordar de novo, novamente. Como que foi essa reaproximação das clínicas? Vocês encontraram esses caras que já trabalharam com vocês antes? Como é que foi isso? Sim, nesse processo de reabertura, algumas clínicas que já trabalharam conosco no passado retomaram. Olha só que legal. Retomaram. E interessante você trazer isso, porque eu vi que realmente aquele tempo, né, aquela pausa do plano tinha sido importante, porque as clínicas que me negaram lá atrás, que fecharam a porta para mim e que não queria nem ouvir sobre o plano, hoje batiam na minha porta e pediam para fazer parte, para poder atender pelo plano. Uhum. Ali eu entendi que o tempo tinha feito sua parte. Uhum. E exatamente com o mesmo nome da empresa, então, ou seja, você estava lidando com a mesma pessoa jurídica de antes, né? Exatamente com o mesmo nome, é o mesmo CNPJ, né? Nós somos o primeiro plano do Rio Grande do Sul. Olha só. Né? Pioneiros. Pioneiros. Então, mantemos o mesmo CNPJ, mantemos a patente desde aquela época, né? Que lá atrás, você patentear uma empresa era um investimento altíssimo. Uhum, né? Com certeza. Investi um apartamento nesse negócio lá atrás. Uhum. E então, sim, continuamos ainda como pioneiros da marca. E falando sobre a marca, sobre a Emerdog em si, o que é o coração da Emerdog? O coração da Emerdog é o vínculo. Porque quando a gente fala sobre cuidados, né, sobre amor, sobre acolhimento e proteção,
o vínculo está muito marcado. Então, quando a gente leva eu costumo brincar que a gente não vende plano de saúde, a gente vende tranquilidade, né, para os animais. Isso tudo de uma forma muito humanizada, muito respeitosa, muito acolhedora, né? Tanto que nós somos 5 estrelas no Google. Porque a gente faz um bom trabalho, o atendimento da nossa equipe, o time é muito bom. As clínicas hoje estão com uma mentalidade muito mais aberta, elas indicam, inclusive, clientes para o plano, né? Então, agora, se eu te dissesse que o coração da Emerdog realmente é o amor à causa, né? É e propósito, é esse vínculo, né? é propósito, então, existe né? propósito, né? Existe. E o propósito, ele posso assim dizer, humano. Bom, então a gente entendeu muito sobre esse passado, sobre esses desafios que tu teve. Inclusive, representa muita resiliência, né? Eu acho que além de ser apenas um sonho, além de existir um propósito por trás da marca, existe muita resiliência de entender que tudo tem que acontecer no seu tempo, tudo tem que ser feito no seu tempo, né? E a Ângela que trabalhou lá em 2007, a Ângela que botou no stand-by em 2011, o que mudou na Ângela de 2025, quando ela vê a Emerdog hoje novamente funcionando, com a empresa indo bem? O que te emociona hoje? O que tu sente? Mudou muita coisa, porque a gente não é a mesma pessoa do ano passado, né? Embora o nosso CNPJ continue sendo o mesmo, mas hoje mudou totalmente. A gente tem muito mais consciência, né? Tem muito mais estrutura, tem muito mais... Eu acho que a Emerdog hoje ela está num momento muito potente, né? A tua administração é incrível como CEO da empresa. Você vem desenvolvendo um trabalho onde que os nossos tutores, né, todos os nossos clientes, eles demonstram isso com os feedbacks que a gente tem. Então, a rede acredita no plano, né? Hoje a rede acredita no plano, ela pede para entrar, ela quer ser parceira, ela abre as portas literalmente para nós. Então mudou muita coisa, sim, mudou muita coisa. E a Ângela, hoje, assumindo a diretoria comercial da Emerdog, ela tem uma outra visão. Ela continua sendo aquela mulher empreendedora, resiliente, que nunca desistiu da ideia, mas hoje ela é muito mais tranquila. E ela acredita, porque todo o trabalho que vem sendo feito, né, na tranquilidade, passo a passo, mostrou para a gente que a gente está no caminho certo. Então, isso dá muito mais propósito, né, e de enganjar cada vez mais pessoas, né, o nosso time vem aumentando, a gente mudou de estrutura. Então, a Emerdog ensinou que a gente precisa ter fé nos recomeços. Forte. Né? Forte isso. Muito, muito impactante. E, assim, quando a gente fala sobre Emerdog, sobre o serviço, que é um plano de saúde para pet, porque hoje em dia o pet, ele é simplesmente um membro da família, ele deixou de ser o cachorro que fica no quintal da casa e ele é um membro da família. Em relação a custo, assim, a gente tem algum retorno dos clientes? O que tu acha que mudou daquela época para hoje em relação aos clientes? Eu acho que os clientes vêm se beneficiando muito, né? Porque hoje a gente tem uma tabela justa para a rede credenciada, mas justa também para o nosso tutor. Então, esse encontro que foi estruturado, foi elaborado, foi trabalhado, fez com que o tutor hoje, ele pague R$15 uma vacina, né? Ele pague R$20 uma consulta.
né? Para quem já precisou levar no veterinário, sabe que isso é muito pouco, né? Eu tenho 40 dias que eu perdi a minha gatinha e ela tinha 11 anos. Ela fez internação, ela fez vários ultrassons com contraste, pulsão, ela ficou em tratamento e eu gastei o quê? Nem R$1.000. Se eu não, e isso eu tô falando não como dona do plano, mas eu tô falando como tutora, a parte da tutora. Se eu não tivesse o plano hoje, com certeza essa dívida não pararia em 5.000. Sim. Então, eu vejo que o tutor ele tem se beneficiado muito, justamente por toda essa orquestra que foi feito, né, de custos, de valorizar a tabela do veterinário, de eles trabalharem e sendo bem remunerados para isso. E o nosso cliente também, a gente conseguir levar para ele um custo-benefício que é ao alcance de todo mundo. Hoje o nosso plano básico está R$ 47,90. Sim, hoje em dia tu não faz nada, né? Uma Netflix. Que ele cobre consultas, exames, internações. Então, e sem contar também na diversidade de profissionais, porque a gente tem dermatologistas, oncologistas, nutricionistas, e também a gente tem uma coisa interessante, que somos pioneiros também aí, que a Emerdog, ela dá atendimento do início ao fim para o animalzinho, e ela pensa também no tutor, porque ela dá assistência psicológica para o tutor, onde que ele paga R$20 a consulta com um profissional especializado em luto. Olha só. Ou seja, não existe isso, apenas a preocupação com o pet. Existe também a preocupação de quem tem o pet. Sim, porque seria controverso, né, Arthur? Nós somos tão preocupados com a humanização, com o vínculo, com, né, que no momento que você perde um animalzinho que era talvez o amor da tua vida ali, né? Como um filho, a parceria simplesmente acaba ali? Não. Então, a gente realmente pega na mão, assim como o nosso slogan, né? Não só do animal, mas também do tutor. Porque essa é a nossa causa. É um vínculo de amor e cuidado. E o que acontece? Muitas vezes, você sabe até melhor do que eu, né? Esse próprio tutor, ele se sente tão acolhido que ele pega um outro bichinho, entra no plano, porque ele teve um atendimento humanizado. Tem até uma frase que eu costumo falar, até falei para ti recentemente ela, que é que pros pets, pra gente, os pets são apenas um capítulo da nossa história, né? Mas para eles a gente é o livro inteiro. Então é muito importante essa questão da gente propiciar para eles durante e em vida uma saúde de qualidade, um cuidado preventivo, uma empresa humanizada que além de se preocupar com o cachorrinho e o gatinho, ela vai se preocupar com o dono dele, que é muito o que tu falou. Uma pergunta bem simples. Qual é o diferencial da Emerdog hoje? Eu diria que o diferencial da Emerdog é o respeito, né? O respeito, a confiança, a tranquilidade. Eu sou suspeita, né? Falar, eu faria uma lista aí de diferenciais. Mas realmente a gente encara não só como um plano de saúde, mas como uma causa. Né? Eu acho que esse diferencial, para mim, é muito marcado. Porque a gente tem toda uma história, né? Uma pausa, um recomeço, mas o propósito, ele é cada vez mais forte. Então, nós procuramos tratar bem desde o nosso tutor, desde o vet que atende, né? E o nosso clientinho, que é o animal. Então, acho que esse diferencial é a humanização, porque nós valorizamos como um todo. Então, a gente não é só uma empresa institucional, muito pelo contrário, nós somos uma empresa que também tem essa parte,
mas que coloca, assim, a emoção nos atendimentos. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que essa humanização que a Emerdog traz, ela é um diferencial enorme, porque ela passa confiabilidade. Tanto que a gente não tem... se o cliente quiser cancelar o plano, ele pode cancelar. Não tem fidelidade? Não tem fidelidade, ele fica se ele tiver confiabilidade e se ele estiver satisfeito, foi bem atendido. Uhum. Então, eu acho que esse é um diferencial e que eu, como uma cliente do plano ou de um outro serviço que levo muito em consideração. O que você acha? Não, eu concordo contigo. Assina embaixo, inclusive. E eu fiquei sabendo que tem novidade também. Agora, não só a Emerdog oferece serviço para pessoa física, mas também para planos corporativos, é isso? Exatamente. Como que funciona isso? Como é que uma empresa, o porquê que uma empresa contrataria a Emerdog? O que tu me diz? Sim, estamos agora com a proposta do corporativo e dos planos empresariais, levando para a empresa inovação, né? Tranquilidade para o colaborador dela, né? Em caso de que o próprio animal precise ficar, né? Precise de assistência. Então, esse funcionário ele trabalha mais tranquilo, mais feliz. É um benefício que a empresa acaba aderindo, às vezes de uma forma híbrida, às vezes só como um convênio de livre adesão, às vezes bancando todo o plano. Ela mostra que é uma empresa também inovadora, que pensa na família toda. Claro. Porque hoje em dia a pessoa que está no mercado de trabalho, ela leva muito em conta isso, né? Ela leva... Os benefícios que tem, e de fato, hoje em dia, quase todas as pessoas têm pet, né? Então... E sem contar, né, que ela... Quando você vê o teu animal sentindo dor, dói em você também. Então, quando você tem uma tranquilidade de poder trabalhar, de poder levar, de ter assistência, trocar de médico veterinário, porque a nossa rede é muito ampla, né? Então, você também trabalha com mais tranquilidade. Se eu precisar de uma segunda opinião. Uma segunda opinião, não gostei daquele veterinário, do jeito que ele me atendeu, assim como funciona o nosso plano para humanos, né? Sim, sim. Então, se a gente pode estar levando em outras clínicas conveniadas, sim. Assim como funciona, na verdade, em todos os ambientes profissionais que existem, né? Porque se eu não gosto do serviço, eu não gosto do produto, eu troco o fornecedor. Exatamente. Então, acho que são diferenciais, assim, bem significantes. Que a empresa ela se coloca como uma empresa humanista quando ela pensa dessa forma e que ela valoriza todos os membros da família, né? Vamos fazer um bate-bola. Eu vou te fazer uma pergunta. Lá. A primeira coisa que tu pensar, tu me responde, pode ser? Claro. Futuro. Movimento. Saúde. Necessária. Inovação. Sempre. Emerdog. Amor. Gratidão. É isso. Fico muito, muito feliz agora, eu como Arthur, podendo te falar isso. Acho que já devo ter te falado por trás das câmeras. Eu, como pessoa, tu me conhece muito bem. Não sei se a gente falou aqui, mas tu é minha mãe, né? E não sou de me expressar muito, não sou de me abrir, de falar sobre sentimento. Mas toda essa história contigo contando, eu me lembrei. Porque a gente passou junto isso, né? Então, pra mim, também é de uma forma, assim, muito, muito importante ver hoje que a empresa tá fluindo bem, tá construindo e consolidando o nome de novo, né? Que as pessoas que lá atrás, de alguma maneira, intencionalmente ou não, acabaram prejudicando o processo da empresa, hoje fazem parte do quadro e são nossos parceiros. Ou talvez não fizeram e não fazem parte do quadro, né? Eu me sinto muito, muito lisonjeado. Assim, eu só tenho
a te agradecer por ter idealizado esse projeto lá no começo e novamente idealizado ele ali em 2022, que foi quando a gente veio a reabrir a empresa. Como filho, te admiro muito. Como colega profissional, te admiro muito. E seria isso. Senti vontade de te falar isso, vendo tu falar. Acho que é bem importante. Nós somos uma família unidos por uma causa de amor e cuidado aos animais. E fico muito emocionada, porque sei que você não é muito de se expressar e falar sobre sentimentos, então aqueceu aqui meu coração ouvindo tudo isso. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente teve muita resiliência, né? E aquilo que eu te falei antes, Arthur, a Emerdog, para mim, foi realmente uma prova de fé, porque acreditamos. Tu trabalhou quanto tempo nos bastidores sem aparecer, né? E hoje a Emerdog está tão potente por causa da tua potência, por causa do teu alcance. Então que a gente siga aí firme e forte enquanto família, construindo o nosso negócio, levando cuidado, proteção, vínculo e amor aos nossos clientes, aos nossos parceiros vets, né? Agradecendo todos eles, os clientes que confiaram no passado, que confiam no presente e com certeza os novos que confiarão ali na frente, né? Então... vamos trocar de mala para cuia, vendo como a rede credenciada hoje, tá? Que são clínicas veterinárias, hospitais veterinários, laboratórios, médicos especialistas, volantes, domiciliares, enfim, toda essa gama de pessoas. O que falta? Qual cidade que falta? Qual que é a próxima cidade? Nossa, perguntar isso pra mim, você esquece que sou diretora comercial, hein? Pra mim, o céu é o limite, mas eu acho que o nosso próximo passo agora é o litoral. Opa! Né? O litoral, pegar todas as praias. O nosso cliente, ele tá aqui, ele tá na praia, ele tá veraneando e ele precisa de cobertura lá. Então, eu acho que esse é o próximo passo, fechar o circuito aí das praias. Depois, talvez, aí Santa Catarina, já que temos Curitiba, né? Que a gente atende em Curitiba, atende em Belo Horizonte, Porto Alegre, toda a região ali metropolitana. Mas o foco principal agora seria as praias. Talvez a gente não consiga ainda neste verão. Tem tempo ainda. Tem tempo, né? Atenção. Você, dono de clínica veterinária, no litoral, em praias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chama a Emerdog. Em relação aos clientes, no passado e hoje, mudou? Quem é o teu cliente final? Quem a Emerdog procura? Quem a Emerdog procura? Eu te diria que hoje a gente tem uma persona construída pela nossa base de dados de quem nos procurou, né? Mas quem a Emerdog procura? A Emerdog está nas escolas. A Emerdog está desde a criança até o idoso. A Emerdog procura quem tem animal e quem é enganjado em trabalhar de uma forma preventiva, de cuidado e de responsabilidade com esses animais. Todos são nossos clientes. Porque a criança que fala lá na escola que tem um plano de saúde para animal, ela fala em casa. Né? E os pais acabam procurando pela criança. Alguém fala com 20, com 30, com 40, com 50, com 70. Então, para nós não existe limite de idade de nosso cliente animal e nem para os nossos tutores. Então, todo mundo pode ser cliente da Emerdog? Sim, todo mundo pode ser. Só basta ter uma coisa, então.
Que é um pet. Um pet. E importante dizer, né? Porque o pessoal vincula muito que a Emerdog só atende cachorro. Não. É, porque o nome... É. Sim, de fato. A Emerdog atende cães e gatos, independente de idade, independente de peso, de porte. Ah, não existe essa Não distinção. existe. Ai, Ângela, meu cachorro tem câncer. Posso incluir no plano? Pode. Então, a gente não restringe mesmo nem quando ele tem já uma doença, né? Ou uma doença já pré-existente. A gente não faz exames para poder entrar no plano. É tudo de uma forma muito tranquila, muito simples. Então, a gente leva o quê? O benefício, a simplicidade e um bom atendimento. E hoje, como eu faço para contratar um plano da Emerdog? Que ótima pergunta, Arthur. Hoje você pode entrar pelo www.emerdog.com.br. Já no próprio site você consegue fazer a contratação, você pode escolher entre os nossos 4 planos, que a gente tem desde o básico, o clássico, o avançado e o ultra. Inclusive, quem faz o plano ultra, hein, ganha uma bag da Emerdog com mais uns mimos ali, hein? Ah, tem presentinho. Tem presentinho. Nossos clientes sempre têm presentinho. E o nosso queridinho é o plano clássico, porque é um plano que tem muitas coberturas, inclusive a parte de odonto, né, a parte de profilaxia e outros tantos procedimentos, e que fica num plano assim muito bom, intermediário e com um custo de R$ 77,90. Gente... O que se faz hoje em dia com R$ 77,90? Olha, considerando o preço da carne, não muita coisa, né? E tu falou sobre as profilaxias, né? Limpeza de tártaro é um absurdo de procura, né? E sem contar que o animal, quando ele tá com um problema dentário, ele tem muito sofrimento para comer. Então, ele perde peso, ele começa a ter inflamação, ele tem dor, e isso é meio camuflado. Então, se você tem um plano que trabalha de forma preventiva e que você leva o teu animal para um check-up, para uma consulta, para uma revisão, talvez o veterinário já consiga detectar ali que o teu animal precisa fazer mais exames, precisa fazer uma limpeza, uma retirada de tártaro e outros procedimentos. Por isso que é muito bom ter um plano de saúde, tanto para gato quanto para cachorro, porque aí não te dói lá no bolso, amigão, na hora de pagar a conta. E também porque, assim, quando a gente fala, tem que limpar o tártaro, mas aí é só limpar os dentinhos, não é só raspar o dente do bicho também, né? Não. A gente entende que vem uma taxa de bloco, precisa anestesiar. Para anestesiar, precisa saber se o pet pode receber uma anestesia, né? Então tem que fazer exame de sangue, tem que fazer a parte cardiológica para saber se ele recebe, então... Temos todas as tudo isso cobre, né? E tudo isso cobre no plano. Então, na somatória, quando tu for ver, tu economizou muito dinheiro. Exatamente. E muito bom a tua pontuação, porque realmente o plano ele trabalha com responsabilidade, né? Então, tudo é pensado, tudo é visto, né? O veterinário ele vê qual é a melhor opção diante da necessidade que cada animal tem, né? E é feito com tudo com muita seriedade. Isso aí. E uma das partes mais lindas do plano que eu acho e que eu vejo é justamente sobre isso. É sobre tu ter o acesso ao procedimento que ele é complexo, em um valor acessível, e de fato é acessível. A gente não fala isso porque a gente quer vender ou porque a gente é do comercial, não. É porque de fato é acessível. Uma consulta a R$20 de diferença hoje não se encontra. E que está imbuído no nosso propósito, né? Que é a acessibilidade na saúde. Que é essa acessibilidade, né? E que você não leve o teu animal só de forma curativa, numa emergência, né? Que você tenha todo esse suporte e esse aporte nas tuas consultas de rotina, né? E o legal é que, assim, se hoje te der um imprevisto, o animal passou mal durante a noite, nós temos clínicas conveniadas 24 horas. Então, dentro da nossa rede,
Tem algumas clínicas que atendem, claro que tem que ver a disponibilidade de cada uma, mas que também dão esse suporte caso o animal precise. E também não adianta nada, né? O tutor, a gente como tutor, eu tenho pet também, e a gente não fazer o cuidado preventivo dele, né? Que talvez essa seja a parte mais importante. Sim, eu descobri o câncer da Maia, não foi por levar ela, porque ela estava com câncer, eu descobri porque eu levei ela numa consulta dermatológica, com dermatologista, e aí a gente fez os exames e detectamos que tinha algo estranho ali. Então, você vê, se eu não tivesse ela, porque o pelo dela estava mais oleoso e eu levasse numa dermatologista, talvez ela não teria nem sobrevivido um pouco mais de tempo, porque daí eu já entrei com o tratamento. Então, você vê, você descobre um tumor levando numa consulta dermatológica. Essa é a grande função do plano, ele te assistir de uma forma toda na prevenção do teu animal, sem muitas vezes tu achar que é necessário. É isso. A prevenção, ela é nada mais do que isso, né? A prevenção é... Então, hoje seria isso. A gente conheceu aqui, junto da idealizadora do projeto da Emerdog, né? Quem é a Emerdog, o porquê ela foi criada, qual o seu propósito de existência, como está hoje. E um encerramento, Ângela. Se tu pudesse dar uma mensagem para quem tá ouvindo, para quem tem pet, para quem não tem pet, o que tu falaria? Eu acho que a minha mensagem é de gratidão, primeiramente. Agradecer todas as pessoas que confiaram na gente, todos os tutores, a nos entregarem a preciosidade dos seus animais que eles mais amam. Eu acho que essa é realmente assim, eu fico muito encantada, porque eles entregam aos nossos cuidados, né? O seu animalzinho de estimação, o seu pet querido, o seu filho, muitas vezes. Então, é uma responsabilidade gigante que a gente tem na mão. E com isso vem muita gratidão por esse vínculo que nós estamos construindo com tutores, com clínicas e com os nossos clientes. Perfeito. Você dá amor e carinho. E a gente toma conta do resto. É isso. Então, agradecer a tua participação. Esse é o nosso primeiro episódio, então devo um pedido de desculpa se a gente transpareceu nervoso ou gaguejou em alguns momentos, mas é normal. Esse episódio é o piloto e nos próximos a gente vai trazer conteúdos diversos. Acho que até o pessoal, se quiser deixar sugestão sobre conteúdos, acho válido. Se alguém tem curiosidade sobre alguma coisa que a gente vai fazer aqui, pretendemos conversar com tutores, com veterinários, trazer curiosidades, informações. Esse projeto aqui é para ele ser informativo, né? E nada melhor do que começar ele contigo. Eu me despeço do pessoal agradecendo pelo tempo deles. Quem quiser acompanhar a Emerdog pode seguir a gente nas redes sociais, @emerdogplano. A gente tem o nosso site, que é www.emerdog.com.br. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, no nosso canal de atendimento, dar uma ligadinha lá no escritório, enfim. Seria basicamente isso. Muito obrigado. Unidos pela saúde. Até a próxima, galera. Até.